de receber o Humberto Fabre, com a palestra Obsessão e Depressão. Por favor. Meus amigos, boa noite. Esse nosso assunto, tanto é que nós falamos com o Marcelo, abordá-lo em 45 minutos é um tempo razoavelmente curto. Para aqueles que tiverem interesse, nós deixamos ali à frente uma lista, que você pode, se você quiser colocar o seu nome e o seu e-mail, nós estamos montando um site de perguntas e respostas por palestras. À medida que esse site ficar pronto, a sua dúvida, nós vamos voltar no seu e-mail para informar o site e você fazer a sua pergunta. Até porque muitos desses assuntos que são tratados realmente geram dúvidas, e se nós abríssemos para as perguntas aqui, provavelmente a gente vai até as 10 horas da noite. E mesmo assim, a gente não consegue responder todas pela proporção que o assunto acaba tomando em relação a afetar as pessoas. Na verdade, é depressão e obsessão. A palavra depressão, ela vem da origem latina, porque ela surge entre o século XVII e XVIII, mas ela é de origem latina, do latino antigo, cujo centro é deprimere. Deprimere é puxar para baixo. O indivíduo deprimido é um indivíduo que sempre está para baixo. Nós falamos de depressão, não falamos de tristeza, que são coisas diferentes, né? A questão da tristeza, quando a pessoa fica triste, você sabe o motivo. Então, por mais triste que se fique, tem um motivo. A depressão, ela não necessariamente tem motivo. Ela pode ser originada por mas a enfermidade por si só não se caracteriza por um motivo. O indivíduo entra em melancolia sem ter uma razão específica. Nós trouxemos alguns pontos da onde elas podem surgir e como nós podemos trabalhar, não esquecendo nunca, claro, a questão de nós buscarmos o especialista na área. Não é? Não adianta suprimir o especialista pelo trabalho espírita. Não se pode se negligenciar essa questão de natureza química. Mas, na realidade, a coisa é mais séria do que se possa imaginar. A Organização Mundial de Saúde, em 2012, contabilizava um número de 340 milhões de depressivos no mundo. E, segundo as projeções, em 2020 nós teremos 400 milhões de pessoas depressivas no mundo. Considerando a população de 7 bilhões, 400 milhões é representativo. Isso são casos registrados. Naturalmente, muitas situações acabam passando, onde, infelizmente, a ignorância ainda é muito grande a respeito dessa enfermidade, que não é uma coisa nova. Ela tem este nome do século XVII e XVIII, mas, na realidade, se nós formos buscar historicamente, Sócrates e Platão eram considerados melancólicos. O próprio Shakespeare, quando escreve Hamlet é um sujeito completamente melancólico, ou seja, completamente depressivo. Sócrates e Platão conta a história de que eles ficavam melancólicos após serem atuados pelos deuses, ou seja, depois de comunicações espirituais. Mas isso são meramente especulações, mas eram, no caso, melancólicos, ou seja, depressivos. E, na realidade, psicólogos, teólogos, sociólogos e psiquiatras procuram entender essa questão. O fato é que nós temos conquistas numa quantidade enorme na área de saúde física, mental e psicológica, no entanto a gente está sofrendo mais. E existe um porquê disso? Sem dúvida que existe. E esse porquê a gente vai ver aqui. Olha só essa questão relativa aos Estados Unidos. Ocorre um suicídio a cada 18 minutos nesse país, por utilização de arma de fogo. Se a gente considerar pela população a cada 18 minutos um suicídio, é muita coisa. E o fato se a gente perguntar qual é a causa, é a dita cuja. O indivíduo não necessariamente... o fato da conquista estar voltada só no campo material não significa que o indivíduo tenha a sua situação emocional resolvida. Há a mera transferência
para a parte material, para a parte de aquisição, etc., ela não satisfaz o indivíduo, porque a criatura entra num círculo vicioso do comprar, 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 ir do consumidor para o consumista. Consumidores todos nós somos, né? Porque a gente compra as coisas para a gente viver. Consumidor qualquer um é. Consumista é a enfermidade do consumo. E a gente sabe que isso não vai atender à parte do sentimento da criatura. Então, levar em conta também que qualquer tristeza, como nós dissemos a princípio, ela não é depressão, e sim faz parte de um quadro saudável. Todo ser humano, sem exceção, ele tem quadro de euforia, ele tem quadro de tristeza, de frustração, de preocupação e de desencanto. Isso faz parte da vida do indivíduo, é uma situação completamente normal, onde as pessoas, né, nós todos que de repente não estejamos nesta condição de depressivo ou em processos obsessivos ou em ambos, porque por vezes caminha-se muito próximo ou em conjunto, na realidade nós passamos por esses quadros. E às vezes podemos passar durante o dia, né? Um momento de euforia, alguma notícia desagradável, a situação da tristeza, o que é muito normal. Até porque a nossa condição de vida, ela é mais ou menos, aqui como a gente usou a ponte de exemplo, a nossa condição é curvilínea, porque só esquizofrênico é que não tem esta relação na vida. Ele, na verdade, como ele não tem emoção, ele tem uma situação totalmente linear. Né? O esquizofrênico é assim, nós não somos desse jeito. Saindo da esquizofrenia, o normal das pessoas é viver dentro desta situação, mas não dentro desta. Tá certo? Não dentro dessa. Dentro dessa é um quadro de depressão instalado, onde a pessoa só está para baixo. E, na realidade, por muito tempo, dado o desconhecimento da enfermidade, não se sabendo que havia um problema de natureza química no cérebro, ou seja, um problema de natureza neurológica, a situação da depressão era tratada de uma maneira como desprezível em relação à criatura. A criatura era desprezada. Né? Ou seja, por exemplo, na Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana teve até éditos a respeito de monjas e padres, etc., que acabavam tendo quadros depressivos e, na realidade, se pensava que era influência do demônio. E, na verdade, não adiantava dizer para as pessoas, durante um bom tempo, isso não faz muito, que se fosse mulher, um tanque cheio de roupa resolvia, e se fosse homem, estava precisando trabalhar. Porque é um problema de natureza química no cérebro. Há uma descompensação química no cérebro. É uma enfermidade, não é onda. E aí, quanto maior o aprofundamento, pode-se levar àquele quadro que a gente acabou de mostrar, da criatura ser um suicida. Nós, particularmente, temos um amigo, que o fato de ele desencarnar não não deixa de ser amigo, não é verdade? Que uma criatura extremamente bem-sucedida, foi presidente de um banco multinacional importante no mundo todo e, na realidade, sempre foi um depressivo crônico sob tratamento e, após a aposentadoria de uma carreira exitosa, a esposa um dia chegou em casa, abriu a porta do apartamento e ele estava saindo pela janela. Demorou 2 anos para nós encontrarmos ele no plano espiritual, num desdobramento através do processo do sono, né, do desdobramento natural, 2 anos, e quando conversamos com ele, porque os mentores nos levaram, até porque o relacionamento faz isso, né, as pessoas identificam aquelas que eram do seu relacionamento. Ele não se sabia ainda desencarnado. Os casos são muito complicados, até porque nós não somos agredidos nas nossas posições. Né? O indivíduo que desencarna não é agredido na sua posição. Como é que se faria com os nossos irmãos católicos, evangélicos e protestantes? Ele vai desencarnar, vai chegar no plano espiritual, o pessoal vai dizer, olha, você está desencarnado, ele não vai acreditar. Reencarnação existe, ele também não vai acreditar. Ele não é só que ele não acredita, ele não aceita. Então, um processo tem que ser totalmente... Aliás, se você procurar no livro Sexo e Destino de André Luiz, através da psicografia de Chico, ele vai numa colônia que as pessoas não se sabiam desencarnadas. E ele e dois cidadãos estão conversando lá entre eles e o sujeito um diz para o outro.
Corre um boato aí, como esse pessoal não tem o que fazer, né? Corre um boato aqui, que aqui está todo mundo morto. Onde já se viu? E estava. Um filme falando sobre isso. Mas é fato. Porque você não pode tirar um indivíduo e dar um choque nele. Porque primeiro ele não vai aceitar. E segundo que não é esse o ponto principal, não é verdade? Mas muito bem. Quando a gente estiver triste, o importante é procurar evitar a melancolia, ou seja, o aprofundamento. Esse aprofundamento nos leva à enfermidade. O importante é reagir dentro daquilo que a gente esteja em condição, adquirindo sentido existencial. Isso é importante, valorizando a si mesmo, valorizando o próximo e principalmente as nossas conquistas. Sejam elas as mais simples que forem, elas têm que ser valorizadas. Se nós não fizermos um trabalho de autovalorização, não é uma questão ególatra, é uma questão de valorizar conquistas, valorizar as oportunidades, valorizar o trabalho, o resultado dele, seja no lar, fora dele, etc., valorizar relacionamentos, para que a gente não seja afetado por situações que qualquer um de nós, sem exceção, está sujeito. Na verdade, não dá para dizer, desta água não beberei. Porque a gente não sabe como vai reagir, né, diante da crise, diante da dificuldade. Sim ou não? A gente só pode ter essa certeza de dizer comigo não acontece se nós tivermos pleno domínio de nós mesmos. E nós não somos espíritos em condição ainda de ter pleno domínio sobre nós mesmos. Não é fato? Toma uma fechada no seu automóvel e você está dirigindo corretamente e o indivíduo fecha e ainda te diz uns absurdos. Vejam como é que você se sente. É só para fazer uma comparação simples. Mas isso eu já não me importo mais. Que ótimo. Então significa que dessa passagem você já foi. Tem uma situação acontecida para você ver como qualquer pessoa está sujeita. Numa das entidades que nós fizemos palestra lá no Brasil, então saiu a conversa de que uma expositora, né, ou seja, uma oradora, estava indo para o trabalho de assistência espiritual, um trabalho semelhante a esse, e estava atrasada, trânsito pesado, a cidade é São Paulo, um trânsito pesado, e chegou em determinado momento lá num sinal, o sinal abriu, quando ela foi avançar, tinha uma senhora na frente, e aí ela freou, a senhora se assustou, disse, puxa, eu estou na faixa, aquelas histórias. Eu estou na faixa, ela disse, então vamos logo que eu estou com pressa. Aí a senhora disse, não, seja grossa. Aí começou aquela situação, né? A senhora não saía de frente do carro, ela queria sair, e estava atrasada, e não sei o quê, e ficou aquela situação até que a senhora voltou para a calçada, e ela foi em frente, e chegou esbaforida, a tribuna alta e grande a mesa, sentou na parte de trás, né, claro, e o dirigente fez lá a preparação da prece e chamou-a para fazer, então, a palestra. Quando ela levantou, quem estava sentado na primeira fila? Nós somos testados a toda hora, não é verdade? Era a pessoa. E aí, o que você faria? Se meus irmãos, minhas irmãs, muita paz, virava as costas e ia embora, você fazer o quê? Você vai falar de Jesus com a pessoa bem na tua frente. Nós somos testados a toda hora. Então, não dá para dizer, desta água eu não vou beber, né? Em matéria de qualquer tipo de problema. Na verdade, nós temos, então, as questões, para falar da questão psicológica, é aquela que pode advir de hereditariedade. Famílias com depressivos, descendentes têm até 70% de chance de ser um depressivo. Porém, existe uma explicação aí. Doenças infecto-contagiosas ou, então, de sequelas dessas doenças podem levar o indivíduo à depressão. Nós não podemos esquecer a questão da hereditariedade, que semelhante atrai semelhante. Ok? Ou seja, significa dizer que se eu reencarno numa família de pessoas depressivas e eu, por hereditariedade, tenho depressão, significa que eu, como espírito, porque não é questão corpo, é a questão do espírito, eu preciso deste tipo de prova.
Então, me é facultado a questão da prova. Nós gostamos sempre de ilustrar os pontos que são abordados. Se você pegar o livro Cartas e Crônicas, tem do Humberto de Campos, Espírito pela Psicografia de Chico Xavier, tem uma mensagem que se chama talidomida. Muita gente já deve ter ouvido falar de talidomida e muitas mamães tomaram talidomida para enjoo na década de 60 e parte da década de 70. Descobriu-se depois, né, que a talidomida provocava leijões nos fetos, muito sérios. Humberto de Campos faz o questionamento aos espíritos. Mas se as mães tomavam talidomida, muitas crianças tiveram comprometimentos muito sérios, outras não. Como é que fica? Essas crianças que tiveram comprometimento dos aleijões que foram registrados, esses espíritos precisavam passar por essas provas. Portanto, aqueles que não precisavam passar por essas provas, a mãe tomou talidomida e não aconteceu absolutamente nada. A mesma coisa que, às vezes, nós ficamos sabendo de casos das mães, ou às vezes dos pais, ambos serem soropositivos, e você tem uma criança que reencarna e não é soropositivo. E a ciência procura entender como isso é possível. É porque o espírito não precisa passar. Se eu tiver que passar por um processo depressivo, por necessidade, ou por situações que eu tenha criado, pelo problema de culpa, ou seja, de que natureza for, né, na realidade, esta pode me ser facultada a condição de reencarnar, cuja questão hereditária me facilite a questão da prova que eu me submeta, que não quer dizer necessariamente expiação. Pode ser uma questão de prova que, por vezes, o espírito necessite de um quadro dessa natureza. E tem, então, o outro, o que são os eventos da vida, né, que a gente sabe. A ansiedade, que ninguém é, o medo, a perda, traumas, situações de agressividade social, que nos torna partícipes, principalmente através de notícias. Né? E, infelizmente, as notícias que mais vendem ainda são notícias desagradáveis e infelizes. Não significa que nós não sejamos pessoas informadas, significa que a gente precisa ser formado e não permitir que a notícia nos forme, o que é totalmente diferente. Ser informado é uma coisa, entrar na vibração da notícia é outra. Porque a gente já entra, pode ter muita distorção, e já entra, se fosse eu, faria assim, faria assado, está vivenciando uma coisa que nem sabe se a verdade é absoluta em relação àquilo que está sendo contado, porque quem está contando está com a visão dele, certo ou não? Então, na realidade, ser informado é uma coisa, mas permitir que ela forme, ou seja, permitir que ela atue em cima de nós, é uma coisa complicada. Passar ela para frente, botando a emoção, então, mais complicado ainda, porque é dar vazão a uma situação que a gente está criando para nós mesmos na responsabilidade de repassar para o outro. Então, na questão depressiva, todas as manifestações depressivas são fisiológicas ou psicológicas. No Livro dos Médiuns, no capítulo 23, Kardec vai explicar. Muitos pacientes psiquiátricos não são loucos, mas obsidiados. Muitos casos psicopatológicos podem ter origem espiritual. É o caso da obsessão, que é o desencarnado que incide sobre o outro, dominando-lhe a vontade. Considerado, geralmente, o obsessor, a imagem traz bem, o obsessor, o malvado, e a moça apavorada como vítima. Na realidade, existem as obsessões chamadas oportunistas, e existem os quadros de obsessão por problemas outros. Ninguém que é obsidiado é vítima. Tá certo? Ninguém, é isso que você ouviu, que é obsidiado é vítima. Se existe uma obsessão oportunista, é porque eu permiti. Sim ou não? E se existe uma obsessão que seja por razões outras, é porque eu carrego a patologia da culpa. E o obsessor, a patologia da vingança ou da justiça com as próprias mãos. Não existe quadro por acaso. Existe, repetindo, a questão meramente de oportunismo. Se eu sou um indivíduo que, por exemplo, bebo socialmente, mas eu ando me sociabilizando, que é uma beleza. Né? Todo dia me sociabilizo. O que vai acontecer? Eu vou atrair alguém, tanto encarnado quanto desencarnado, como companhia?
Claro que vou, tanto encarnado quanto desencarnado, porque o fato de ser encarnado eu continuo sendo espírito, sim ou não? Então eu vou atrair. Quem é o responsável? Claro, magnetismo puro. Então, muito cuidado quando a gente toca nesse assunto. Então, tanto a depressão quanto a obsessão também, elas podem ser simples de ser resolvido. No início é uma espécie de uma gripe psicológica, no caso depressivo. Com os cuidados iniciais tende a passar. Quer dizer, ou seja, a coisa não precisa ser aprofundada. E na questão da obsessão também, um desocupado, desencarnado, que vai inserir ideia de baixa autoestima. Né? E a assimilação dessas ideias, quando não, também é a mesma situação de nós para conosco. Nós somos espíritos, certo? Se nós somos espíritos, existem muitos processos auto-obsessivos. O indivíduo se auto-obsidia e se leva à depressão. Né? Ou seja, por exemplo, manias, né? Mania de perfeccionismo. Pode ser um processo auto-obsessivo. Mania de limpeza, processos auto-obsessivos. Mania de mandar, né? Processo auto-obsessivo. Por vezes até por fascinação, mania do poder. Né? Não importa se tem ganho, desde que tenha luz, desde que tenha holofote. Então são situações que podem ser auto-obsessivas, dando margem, inclusive, a enfermidades que são inerentes a esses processos. Porque a gente não pode também esquecer, né? Até porque dois mundos, eles não existem. Existe um mundo só com duas fases vibratórias, ou seja, espiritual e física. Esses mundos se interpenetram. Né? Tanto é que no Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade diz, né, em resposta a Kardec, muitas vezes nós damos o comando para eles. Ou seja, muitas vezes, quando nós não vigiamos, olha Jesus há mais de 2000 anos, vigiai e orai. Né? Não é orai e vigiai. Porque se ele falasse orar e vigiar, é o que a gente mais faz. A gente ora por nós e vigia a vida do vizinho. É ao contrário. A gente vigia a gente, ora para se fortalecer e pode orar pelo vizinho também. Não é? Que isso, aliás, é fazer caridade. Então, na realidade, esta é uma questão. E os Espíritos dizem a Kardec, na verdade, muitas vezes nós encarnados, damos o comando para eles. Nós vemos, às vezes, situações acontecerem onde o indivíduo chega a dizer, mas eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Isso não isenta de responsabilidade. Não é verdade? Isso não isenta a responsabilidade. A ação foi feita, a responsabilidade existe, mas por vezes há uma influência gigantesca. Até porque a questão de matéria e energia, a gente sabe que a matéria é energia coagulada e a gente sabe que a energia é a matéria desassociada. Ponto. Tão simples quanto. Então, esses mundos se interpenetram com uma regularidade impressionante. Logo, fora a questão das companhias, né? Que a gente escolhe aquelas que a gente bem entende. E aí significa dizer, o ditado é popular, atribuído a Jesus, mas é popular. Dize-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Com os espíritos, em matéria de conhecimento espiritual, ele muda um pouco, ele muda só para a questão, dize-me com quem tu andas. Aliás, dize-me o que pensas e nós te diremos quais são as tuas companhias. Então, andar com gente equilibrada ou desequilibrada está relacionado ao querer de cada um de nós. Não existe aí ninguém que seja acompanhado. Aliás, é Paulo de Tarso que diz na carta aos Romanos, uma multidão de testemunhas vos acompanha. Nem precisa ficar olhando para trás quando for para casa, tá? Mas o fato é, tudo já é interligado. O universo como um todo, todas as dimensões, tudo é interligado. Para se ter uma pálida ideia, seria mais ou menos, claro que isso é figurativo. Nós somos para a nossa organização fisiológica, para cada célula nossa, um Deus. Se nós elevarmos do micro para o macro, seremos no universo, ou o universo e nós, será exatamente aquilo que constitui a organização divina. Não é figurativo apenas porque a gente não sabe como é de fato. A gente só faz uma figura ilustrativa, mas na realidade tudo está interligado.
Então nós andamos e atraímos e somos atraídos por aquilo que nos interessa. Aquilo que são os nossos reais desejos, não aqueles pontos que se dizem, mas aquilo que se sente, aquilo que se quer. Aí a gente atrai e é atraído. O que é uma questão justa, é justiça pura. Não é? Não há interferência na nossa decisão, na nossa maneira de ser. Eu não tenho consciência. Bom, o problema de não ter consciência é um problema de ter que trabalhar para utilizar-se dela, mas é respeitado integralmente. E dependendo daquilo que a gente atrai, ocorrem sintomas obsessivos. Nós podemos atrair o violento ou nós podemos atrair o pacificador. Fora ainda as antipatias ou simpatias. Como é que elas ocorrem? Também não tem aí, por vezes, assim, eu conheci fulano, tive uma vibração, senti uma vibração, uma energia desagradável, vai ver que ele foi meu inimigo ou minha inimiga de outra existência. Como eu conheci fulano ou fulana, que eu percebi que é meu amigo, minha amiga de várias existências. Não necessariamente nenhuma coisa nem outra. Nós emitimos energias, cada um de nós tem o seu campo mental, o seu campo vibratório. E ao aproximar-se de pessoas, você pode ter esse campo, não é que se case e seja afim, como pode não ter. Como também, via de regra, quando é antipatia ou mesmo simpatia, é questão de projeção. Está no nosso inconsciente. Nos faz recordar certas situações simpáticas ou antipáticas e alterando o nosso estado noradrenérgico. Ou seja, nós podemos conhecer as pessoas e, de repente, a questão da vibração nos remete a determinadas situações prazerosas ou não, e a gente faz uma questão de projeção, porque a gente vê o outro de acordo com as nossas projeções, não é assim? Do jeito que a gente projeta no outro. Quer dizer, o caso simples é só ver situação de apaixonado ou apaixonada. Quem nunca se apaixonou aqui não vai saber sobre o que a gente está falando. Mas se todo mundo já se apaixonou, o que é que você projeta no outro? É a melhor coisa do mundo, não é verdade? Só que depois de um tempo o príncipe vira cavalo e a princesa vira bruxa, mas que no início é aquela coisa toda fabulosa, é uma verdade. Porque você projeta o quê? Só aquilo que você gosta em você. O que você vê no outro? Só aquilo que você gosta. O contrário também é verdadeiro. E na questão de conhecimento também é a mesma coisa. Funciona um processo químico, inclusive. A paixão é um processo químico e, na realidade, ela pode acontecer através de um olhar, de um toque de mão, de algumas poucas palavras, ela pode acontecer. O fato de acontecer, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, através também da psicografia de Chico, é de uma sabedoria fantástica. Porque eu conheço de outras reencarnações. Ele vai dizer, é óbvio que você vai encontrar grandes amores, pessoas que significaram muito para você na sua vida, como pai, mãe, irmã, irmão, né? Ou então paixões, etc. Ele disse assim, é óbvio que a gente vai encontrar essas pessoas no planeta, independente da questão energética, ser afim, etc. Mas é o óbvio da reencarnação. Mas daí a se envolver com essas pessoas vai uma distância enorme. Porque significa usar do bom senso. Significa ter controle sobre si mesmo. Né? E é por isso que a gente diz dessa água, a gente não pode dizer que não vai beber. Né? Porque ainda, quando o Jesus fala para Pedro, o apóstolo, o homem é mais frágil do que mau. E a sua fragilidade está no desconhecimento de si mesmo. Por isso, a questão da fragilidade. Então, quando surgir ondas de tristeza, do tipo monólogo, começa como um monólogo, do tipo não sou feliz, as pessoas não gostam de mim, vai se instalando um quadro depressivo natural. Evite esse tipo de viciação, porque começa por coisas simples para terminar em enfermidades graves. Casos de depressão também a gente tem que considerar por culpa, ou seja, situações não resolvidas, pagamentos não efetuados, débitos do passado. Isso também pode gerar. Então o importante é não ficar dando foco na causa, e sim ver o que a gente pode fazer, porque também existe a lei da afinidade, não é como a gente acabou de dizer. Né? Semelhante atrai semelhante. Por isso a necessidade que André Luiz vai dizer no livro Sinal Verde, também através da psicografia de Chico. Não é desprezar as pessoas, mas é respeitá-las, mas nós precisamos selecionar nossas amizades.
Certo? Não. Não significa desprezar ninguém. Significa escolher com quem a gente anda. Que faz todo sentido. Se você andar com um traficante e ele for autuado, não vá dar desculpa de que você não sabia de nada. Mesmo que não saiba, a sua vida, a nossa vida vai ficar complicada. Né? Até explicar, e lá no Brasil tem uma expressão que é ótima, né? Até explicar que focinho de porco não é tomada, meu amigo, dá uma mão de obra que é realmente cansativo. Então, se a gente tem débito com alguém, por exemplo, de situações, por exemplo, atuais ou situações passadas, pode ser gerado um quadro de depressão ou obsessão? Pode ser gerado. A preocupação não é ficar lá, se eu devo ou deixo de dever. Pode ser também por inspiração de um espírito. Lembra que a gente falou? Né? Eles inspiram, desocupados, e inspiram coisas de desocupação. É quando a gente sai do monólogo e vai para o diálogo mental. Você tem a nítida impressão de que conversa com alguém. Puxa, eu converso comigo mesmo. Se for construtivo, continue. Se não for, é melhor começar a fazer uma mudança. Porque pode estar saindo do monólogo de nós para conosco, para estar virando um diálogo de natureza mental, que pode ser autuado a longas distâncias, porque isso não é problema. E a gente vai aos poucos saindo do processo de obsessão e pode ser levado para processo de subjugação, onde o controle já é perdido pela pessoa. Não podendo nunca esquecer aquilo que a gente falou mais de uma vez, só refrisando. O semelhante sempre vai atrair o semelhante, porque é uma questão de magnetismo puro. É a atração energética, que se dá através da aura, por exemplo, no processo do sono. Quando a gente sai do corpo físico, a aura é o processo de emanação energética, é por onde os espíritos são atraídos e nós somos atraídos. É um processo de magnetismo puro. Por isso a necessidade da vigilância, ou seja, antes do sono, a prece. Mas não basta só a prece, é necessário que a prece seja, e quando despertamos de manhã, a prece. Mas não só a prece naquele momento, é necessário que nós vivenciemos a prece. Por isso que Mahatma Gandhi, o libertador da Índia, disse que orar não é pedir, orar é a respiração da alma. Viver em prece não é viver rezando, que reza é coisa decorada. Viver em prece é buscar trabalhar as questões dos pensamentos na maior parte do tempo possível. Procurar pensar bem, procurar valorizar-se, procurar valorizar a figura do semelhante. Isso é viver em prece. Uma boa leitura é prece. Um bom filme, não um filme violento, mas um bom filme é prece. Uma boa peça de teatro é prece. Uma boa conversa é prece. Uma palestra que a gente faça é prece. Não é só fazer a palestra, mas estar reunidos, não é? Porque a prece não é uma questão de momento. Não adianta a gente fazer uma prece de 15 minutos, de 10 minutos e viver o dia todo, não é, com um pensamento desequilibrado, porque pouca diferença vai fazer. Então, cuidado para que a gente não tenha uma simbiose. O que era simples torna-se grave, com pesadelos e insônias. As associações da depressão e obsessão, por exemplo, comer demais ou de menos, paralisia diante da vida, ideias suicidas, isso são enfermidades, é um processo já enfermiço que precisa da atuação do psiquiatra, porque já desde Hipócrates, antes de Cristo, ele dizia que não existem doenças e sim existem doentes. Eu dizia, mas a mesma coisa, não é. O doente é o espírito, que uma vez não curado, ele pode se tratar de alguma coisa e a enfermidade surge em outro ponto. Trata daquele assunto e surge de outra maneira. Às vezes a gente conhece pessoas que são verdadeiros hospitais ambulantes. Né? Quando passa, sai de uma coisa, entra na outra, sai de uma coisa, entra na outra. É o estado vibratório da criatura. Então há necessidade de se trabalhar, claro, com o facultativo, com o médico, mas fora isso, com a questão da evangelização da criatura. E isto é uma tese espírita. Essa questão de não existem doenças e sim doentes, é também uma tese espírita. Porque a gente fica doente porque nós somos espíritos endividados. Claro que isso não é genérico, né? Mas a gente só fica doente, só existe doença em planeta de espírito que não está ainda evangelizado. Em planeta de espírito evangelizado, não existe enfermidade, etc. Você nunca ouviu falar que o Jesus tinha
Por exemplo, o chulé, ninguém aguentava o cheiro dele, que ele suava em bicas e ficava todo mundo passando mal ao redor. Jesus ficou resfriado, rouco, não passou bem, teve febre e indisposição estomacal. Não se tem registro a respeito, não é verdade? E de espíritos que tiveram enfermidades e que vivenciaram em favor do próximo, nunca fizeram depoimento se queixando de uma situação assim ou assado. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, etc., entre tantos outros que tinham enfermidades ou que se tomavam muitos comprimidos por dia e para as pessoas não havia nenhuma reclamação ou sequer o apontamento de que tinha a enfermidade A, B ou C. Bom, vamos para a questão prática. O que a gente faz? Agir terapeuticamente, porque essa é a ação de cada um de nós cultuando as boas ideias, ou seja, estudar, ler. Isso ajuda muito, porque muda o foco daquilo que a gente pensa. Cortar coisas violentas, como cenas de crime, cenas de horror e coisas que chamem, que levem a criatura a essa situação. Cortar o alimento do ódio, alterando os valores. Quem odeia vive no passado. E quem vive no passado não tem presente. E quem não está no presente, não está construindo no presente, não tem futuro. Então não adianta, nós queremos nos enganar. Quem odeia, vive no passado. E não é esquece, porque a gente não esquece. A gente tem que trabalhar o perdão. Ou o perdão ao outro, ou o auto-perdão. Trabalhar o perdão ao outro ou trabalhar o auto-perdão. Se nós somos a causa, pedir perdão. Se a pessoa não nos perdoar, a gente ora pela pessoa porque a situação tem que estar resolvida em nós. Se o outro é a causa, perdoe. Ah, mas perdoa, não, eu vou esquecer isso. Não esquece porque a gente bota para dentro. O que está lá dentro não está resolvido. Está fermentando, uma hora volta. E volta, e pode voltar como depressão, pode voltar como outra enfermidade, ainda pior. Então, na realidade, é necessário educar-se para se viver num mundo melhor. O Evangelho na vida, para a gente evitar o crime, a depressão e a obsessão. E não é só dinheiro, porque às vezes o rico pode ser rico, mas pobre moralmente. E o contrário também é verdadeiro. Né? E a coisa também, o pobre pode ser miserável em relação ao seu interior, como o rico pode ser miserável em relação ao seu interior, e o contrário também é fato. Né? O pobre ser um milionário em matéria de sentimentos e o rico também ser um milionário em matéria de sentimentos. A situação não está em relação àquilo que se tem, mas àquilo que se é. Essa é a grande diferença. Não é porque ter, a gente tem, e quando chega sem nada, e sem nada a gente sai daqui. Só com um tesouro. O tesouro da amizade, o tesouro dos bons sentimentos, o tesouro daquilo que a gente cultuou em relação ao respeito a nós mesmos e ao semelhante. Esse é o tesouro. Se a gente quiser evitar enfermidades, inclusive para o futuro, é melhor investir no presente. Já que o passado já foi e o futuro é subjetivo. Então o negócio não é ser desprevenido, não é não construir nada para a questão do avanço do período, mas não é querer viver lá quando de repente nem lá a gente chega. Né? Não se deixa de fazer previdência, mas não se vive para lá, se vive aqui. Seja ser feliz agora. A doutrina espírita não ensina a gente a morrer bem, mas sim a viver bem, a viver melhor. É exatamente isso. Jesus não nos trouxe algo para a gente morrer bem, para a gente viver bem. E essa é a realidade da nossa vida. Quanto melhor a gente viver este momento, significa que a projeção para o futuro é a mesma. Busque a oração. Busque a oração sempre que for necessário, porque prece não é religião, não é místico, não é superstição e também não é método ultrapassado. Laboratórios provam que a oração é efetiva na vida da criatura e traz a relação com a divindade. E a relação com a divindade é criatura-criador. Não se precisa de intermediário, nem de formalismo para com Deus, nem para com Jesus, nem para com ninguém.
Na hora que o sapato aperta, a gente fala como se falaria com o nosso parente, com o nosso familiar. Está doendo, eu preciso de ajuda. Tão simples quanto. Ou eu estou bem. Muito obrigado. Essa é uma parte fantástica, porque esta relação não é só venha a mim, é também o que eu tenho, eu já te agradeço. Pelo simples fato de que a gente despertou essa manhã. Não é verdade? Porque para desencarnar, não é para ficar todo mundo acordado agora à noite, mas basta dormir. Mas é uma realidade. Né? Sai-se do corpo, né? A gente morre de medo de morrer e treina toda noite. Vá treinando, um dia você consegue. Mas não é verdade? A gente se exercita toda noite. Vá se exercitando, um dia você consegue. Recorrer à medicina, claro, à terapia, né? Não pode se deixar o caso só suspender a situação, porém buscar, em paralelo, assistência espiritual para a desobsessão e trabalhar a questão da reforma íntima. Porque o Espiritismo para nós, né? Ou seja, o Espiritismo no que diz respeito ao seu fundamento, que é o Evangelho redivivo, é o Cristianismo redivivo, é bússola para nós nos encontrarmos na vida. Então, para a deprê ou para a OB, só mesmo SP, que é o Espiritismo. E o Ministério da Saúde adverte, ao persistirem os sintomas, você deve consultar o Evangelho. Né? E a gente trouxe aqui um pedacinho de um filme para você ver como é que funcionam as coisas quando o processo é de caráter obsessivo. Como é que eu tô? Como é que você acha que eu tô? Desliga um pouco a luz e aumenta o som. Tô muito mal. Não tô conseguindo fazer. Espera aí, vou voltar. Pede para aumentar o som um pouco. Senão não dá para ouvir. Como é que eu tô? Continua. Aumentou? Como é que eu tô? Não. Como é que você acha que eu tô? Tô mal, tô muito mal. Não tô conseguindo fazer nada, tô fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Parou. Obsessor, sou eu. Mas você... Calma, Oswaldo, eu só vim aqui bater um papo rapidinho, trégua. Tá? É rápido, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história, deixa eu falar. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você era um fofo, um amorzinho de pessoa, né? Para de me atormentar, por favor, eu não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não preciso fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo que de errado que te acontece, ok? Me deixa em paz, me larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá olhando? Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego aqui de manhã pronto para te obsidiar. Beleza, hoje vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda, o bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece para ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você, porque você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsidio, vou embora. Acabou. Desculpa. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu que tenho direito de me vingar, tenho que chegar me acotovelando, observando que é um monte de capeta que tem aqui dentro. Por sua culpa, você atrai. Oswaldo, bota uma coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar um pouquinho para o Tio fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vou embora que eu não tô aqui pra ficar dando um conselho, não. Tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor. Ok? Eu sou mal. Muito bom. Se você quiser, dá para buscar. Dá para você buscar aí se inscrever no. Você se inscreve e tem mais desses vídeos que são geniais. Pessoal, muita paz. Para aqueles que chegaram depois, a gente deixou lá na frente uma lista que se você quiser colocar o seu nome e o seu e-mail, nós estamos montando um site de perguntas e respostas
Então, assuntos que são tratados assim, em curto espaço de tempo, a gente pretende entrar em contato assim que o site estiver pronto para disponibilizar para perguntas. Muita paz a vocês, uma boa noite.